A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos lá então para a penúltima lição do ano de 2022, né? A lição de número 12. Nós falamos na lição anterior sobre o fruto do Espírito em relação ao Deus e ao próximo. E hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, só que agora em relação ao seu portador, que são as virtudes da fé, da mansidão e da temperança. Na verdade, para o fruto do Espírito atuar glorificando a Deus em favor do próximo, primeiro o Espírito Santo faz uma regeneração no crente, né, chamada novo nascimento. Só a partir dessa transformação pessoal é que os frutos virão e glorificarão a Deus e beneficiarão o próximo. Lembra que comentamos sobre isso em uma das lições anteriores, né? Citamos até o exemplo de Elias, né? Que antes de Deus, através dele, abençoar uma viúva com seu filho, naquele milagre da farinha e do azeite, Elias precisou primeiro ser alimentado, né? Então, primeiro o Espírito Santo age em nós, só depois através de nós. Assim como para uma árvore dar fruto a todos, ela primeiro precisa nascer e crescer, nós também, para darmos frutos que glorifiquem a Deus e beneficiem o próximo, temos que nascer de novo, né? E crescermos na santificação. Os textos de referência para hoje são dois, né? O primeiro está em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, onde Paulo diz que se vivemos em espírito, devemos andar também em espírito. E em Efésios, capítulo 4, versículos 22 ao 24, Paulo falando sobre a diferença entre a santidade cristã e os costumes dos gentios, ele diz que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Paulo, em ambos os textos, ele aponta para uma mesma direção, né? Que se o Espírito Santo nos vivificou, nós devemos andar no Espírito, de acordo com a vontade do Espírito Santo, a fim de que venham os frutos, né? Não faria sentido eu viver através do Espírito Santo e andar segundo a carne. Não podemos servir a dois senhores, né? Apesar das concupiscências, chamadas obras da carne, ainda habitarem em nós, o Espírito Santo passa a habitar em nós quando recebemos Jesus também, e ele não divide o seu espaço, né, no nosso coração. A porta do nosso coração deve estar fechada para as obras da carne, né, e não para o Senhor, como fazia o anjo, né, o líder da igreja de Laodiceia. Eu digo isso porque tem pessoas que vêm para Jesus e querem continuar vivendo com os mesmos hábitos passados, querem ir para Betel e levar os deuses de Padã, né, servir a Deus e a Mamon, e isso não é possível. Uma vez estando com a mente renovada pelo Espírito Santo, nós devemos então nos despojar do velho homem, das práticas antigas e nos revestir do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Claro que isso não se dá da noite para o dia, né? A vontade, sim. A vontade de ser mudado da noite para o dia é quando a gente já nasce de novo, quando a gente recebe Jesus e a presença do Espírito Santo. Mas o processo de santificação se dá aos poucos, né? O tópico 1, então, começa falando sobre a virtude da fé. Só lembrando os irmãos que há vários tipos de fé. Já vimos isso, né? Em uma das lições passadas. A fé natural, que já nasce com a pessoa, a salvífica, né, que é gerada ao ouvir a palavra de Deus, a doutrinária, que nos conduz à obediência à palavra de Deus, e a fé como um dom, que é quando Deus opera prodígios e maravilhas. Mas a fé que vamos estudar hoje diz respeito à fidelidade, né, à lealdade. Essa fidelidade, como fruto do Espírito, ela nos torna leais a Deus e aos que estão ao nosso redor, que convivem conosco, né, ao cônjuge, aos amigos, ao patrão, ou aos empregados, né? No caso do patrão ser o cristão. Enfim, não tem como eu dizer que sou fiel a Deus se eu não sou fiel àqueles que Deus mandou que eu fosse fiel. E aquele que tem a fidelidade como fruto do Espírito, ele é fiel, mesmo quando for mais fácil permanecer calado, como diz aí no texto.
Temos o exemplo daquela parábola dos talentos em Mateus, capítulo 25, versículos 14 ao 30, quando um patrão, antes de se ausentar, ele delegou funções para os seus servos. Alguns foram fiéis e fizeram como foram instruídos na ausência do seu senhor, sendo posteriormente recompensados por isso, né? Enquanto que o outro achou mais fácil esconder, omitir o talento que recebeu, do que correr o risco de perdê-lo, né? Irmãos, pecado não é só fazer o mal, né? Mas deixar de fazer o bem, estando ao nosso alcance, né? Tendo o dom, a capacidade para isso. Tiago disse, né? Aquele que sabe fazer o bem, que tem virtude para isso e não faz, comete o pecado, né? E no retorno do seu senhor, aquele servo infiel foi devidamente punido, né? Claramente esse texto ele aponta para o Senhor Jesus delegando funções aos seus servos através dos dons do Espírito Santo, antes de se ausentar para o Pai com a promessa de retornar para o acerto de contas, né? Essa parábola dos talentos também nos alerta que a fidelidade como fruto do Espírito nos faz confiar em Deus com todas as nossas forças, mesmo na ausência daquele a quem devemos ser fiel, né? Seja ao chefe no trabalho, quando ele se ausenta da sessão, ou do cônjuge diante da sedução de terceiros, né? A fidelidade como fruto do Espírito é incondicional, porque a nossa confiança está num Deus que tem a fidelidade como sua essência. E isso nos inspira a sermos fiéis não só a Ele, mas ao próximo também. A gente vê isso acontecer na história de José. José, na ausência do seu senhor terreno, né, o Potifar, ele se manteve fiel a ele, ao seu senhor terreno e ao celestial. Quando José estava sendo assediado pela mulher de Potifar, ele disse: de maneira nenhuma eu vou fazer isso, né? Potifar, seu marido, me confiou tudo em minhas mãos, exceto você. Como faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Irmãos, mesmo com José sofrendo represálias, né, a calúnia da mulher contra ele e, consequentemente, 2 anos de prisão, né, José se manteve firme em sua fidelidade, né? Ele poderia, né, ceder às tentações e se deleitar no pecado por um pouco de tempo, mas mesmo estando longe dos seus irmãos, e o seu patrão também, o Potifar, estando ausente, José se manteve firme em sua fidelidade. E Deus honrava José por onde ele passava, né? E aqui, irmãos, faltaria espaço, né? Espaço e tempo para falar de Mardoqueu, lá no livro de Esther, de Daniel, de Moisés, na recusa das regalias do Egito como neto por adoção, né, de Faraó. Todos esses homens permaneceram fiéis a Deus, sofreram as consequências por isso, né? Mas Deus os honrou. Irmãos, nós podemos até sofrer represálias, né? Taxados como bobos diante do mundo, mas no final Deus vai honrar a nossa fidelidade. Daí a importância, né, de permanecer fiel a Deus em todo o tempo. E a fé, como fruto do Espírito, nos capacita a permanecermos em Cristo, em santificação diante dos desafios, tribulações, tentações que surgem ao longo da caminhada cristã. O item prossegue dizendo que essa virtude da fé, da fidelidade, é imprescindível na vida do crente. Irmãos, não é fácil a vida cristã, porque tem um tentador ao nosso derredor, né? Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por isso essa fidelidade só é possível para aquele que nasceu de novo e assim tem o fruto do Espírito no seu coração, né? Se alguém não recebe Jesus e por isso não tem a virtude da fidelidade amada no seu coração, essa pessoa pode até tentar por seus esforços ser fiel a Deus ou a alguém, mas essa fidelidade é condicional e, por depender das circunstâncias, essa pessoa não vai conseguir por muito tempo manter a fidelidade. Temos o exemplo de Pedro. Ele andava com Jesus para cima e para baixo, já era apóstolo, mas ainda não era convertido. O próprio Senhor Jesus disse isso. E por isso ele não tinha a virtude da fidelidade derramada em seu coração, vindo a negar Jesus por 3 vezes. Só depois que Jesus ressuscitou e apareceu para os apóstolos, soprando sobre eles o Espírito Santo, e isso antes do Pentecostes, né, que Pedro passou a ser fiel ao Mestre e ao Evangelho diante dos desafios da vida. Interessante que nós vimos há pouco
um jovem chamado José se mantendo fiel a Deus em todo o tempo. Isso mostra que não são rótulos, patentes, títulos, idade que evidenciam quem é fiel a Deus. Um jovem da igreja pode ser mais fiel que o próprio pastor. Não desmerecendo os pastores, não é isso, mas como incentivo para os jovens ou para aqueles que não possuem cargos na igreja, né? Porque o mesmo Espírito Santo, que opera a virtude da fidelidade no pastor da igreja, está também em todos os membros do corpo de Cristo, em toda a igreja. Vamos agora para o tópico 2, que vai apresentar outra virtude do fruto do Espírito, chamada mansidão, que é a conservação da calma, mesmo em situações difíceis. Aquele que é possuidor dessa semente, ele age com cautela, com tranquilidade, sem perder o equilíbrio quando fica irado, aborrecido, porque o crente que tem a virtude da mansidão, embora ele não viva o tempo todo aborrecido, irado, mas ele está sujeito a um momento de ira, né? Não tem esse que não fica irado de vez em quando. Foi nesse sentido que Paulo disse aos Efésios: irai-vos, mas não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira, não fique remoendo a ira, aquecendo a ira. Ela vai se transformar em mágoa, em ressentimento, né? E assim se tornar num pecado, porque a mágoa é pecado e fruto de uma ira não tratada. Os irmãos percebam que a ira é uma das obras da carne, né? O versículo 20 do capítulo 5 de Gálatas diz isso. Ela habita em nós desde que nascemos. Bebê se irrita, idoso também se irrita, todos se irritam enquanto estivermos num corpo pecaminoso, né? Mas o crente que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem também a semente da mansidão. Ou seja, ele tem a opção de cultivar a semente da ira ou a da mansidão. E para não cultivar a ira, só cultivando a mansidão. Paulo disse: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, né? O item prossegue dizendo que não podemos confundir mansidão com fraqueza. Mansidão é uma virtude, fraqueza é um defeito. Por isso que eu sempre digo, irmãos, que a igreja de Filadélfia não era perfeita como muitos pregam. Jesus disse que ela tinha pouca força. Se ela tinha pouca força, ela era fraca. Só que mesmo sendo fraca, ela permanecia fiel, não negava a fé em Jesus. Ela tinha aquela primeira semente que nós comentamos no início. Então, irmãos, mansidão é uma coisa, fraqueza é outra. Assim como uma pessoa irada, ela não significa que é forte, uma pessoa mansa não significa que é fraca. E por sinal, uma pessoa mansa é mais forte no sentido de equilíbrio do que uma pessoa irada, porque tem muitas coisas que não se conquista no grito, mas com jeitinho, né? Conversando, dialogando, com calma, com mansidão, com paciência. Salomão disse em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, que a resposta branda acalma o furor, ou seja, joga a água, chamada palavra de Deus, na fogueira, mas a palavra dura suscita ainda mais a ira. Ao invés de água, a pessoa irada joga gasolina na fogueira. E apenas o fruto do Espírito pode trazer essa calmaria ao ser humano, tornando ele capaz de sempre retribuir com mansidão uma ofensa. Daí a necessidade de semear no Espírito, de cultivar a semente do Espírito, chamada mansidão, porque se o crente não fizer isso, irmãos, ele estará despreparado diante de alguma ofensa e sujeito a perder as estribeiras também. Por isso que Pedro disse: santificai ao Senhor nos vossos corações, a fim de que estejam sempre preparados para responder com mansidão a todos que pedirem a razão da esperança que é em vós. Então, mesmo um crente que tem muita intimidade com Deus, que tem a semente da mansidão, se ele não vigiar, ele pode, no momento, se irar e colher as consequências. Nós temos o exemplo de Moisés, que, segundo a palavra de Deus, não havia homem mais manso do que ele na terra, mas no momento de fúria, ele bateu numa rocha 2 vezes, quando era só para ele dizer: rocha, jorre água para esse povo. Mas Moisés estava irado com tanta murmuração do povo no deserto, e juntando com a gota d'água que faltava da incredulidade do próprio Moisés, ele explodiu e feriu a rocha 2 vezes. Como consequência, ele não entrou na terra de Canaã. Depois ele ainda tentou se consertar com Deus. Ah, Senhor, deixa eu entrar em Canaã, vai. E Deus disse para ele, né? Não, e não se fala mais nisso.
Irmãos, depois que o juiz bateu o martelo por algo que fizemos ou falamos no momento de fúria, não adianta querer se desculpar, né? Ah, eu estava nervoso. A Canaã que Moisés deixou de entrar foi terrena, mas isso serve de lição para nós com relação à Canaã celestial. O pavio que fumega e que não deve ser apagado, que está lá em Isaías capítulo 42, versículo 3, é o pavio do fogo do Espírito Santo, né? O pavio curto da ira deve ser apagado imediatamente, antes que a pessoa exploda. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, ele nos adverte a isso também, que nenhuma raiz de amargura vos perturbe. Qual é essa raiz de amargura, irmãos? É a ira, né? Por isso que Paulo adverte os irmãos de Roma: dai lugar à ira, deixa a ira passar, deixa ela ir embora. Irmãos, se Moisés, sendo o homem mais manso da terra, tomou essa atitude, a gente só pode concluir o que todos já sabem, né? Humanamente não existe ninguém perfeito. Só Jesus é o exemplo perfeito de mansidão. Ele mesmo disse isso no Sermão do Monte, né? Querem ser felizes e herdar a terra? Então vinde a mim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque só os mansos e humildes de coração é que herdarão a terra. Moisés, por uma atitude errada, num momento de ira, não herdou a terra de Canaã, uma terra boa que manava leite e mel. Já os humildes e mansos de coração desfrutarão das bênçãos que Deus preparou para eles nesta terra enquanto aqui viver, né? Aí surge aquela bendita pulga atrás da orelha. Irmão, mas Jesus ficou irado no templo, que chegou a revirar as mesas dos cambistas. Sim, mas conforme nós já falamos, irar não é pecado. Vários textos bíblicos testificam da ira de Deus, né? Porém, existe a ira santa, que não faz parte das obras da carne, mas do zelo pelas coisas de Deus, né? O salmista Davi, profetizando no Salmo 69, versículo 10, acerca desse fato, ele disse: o zelo pela tua casa me consome. Ou seja, a ira de Deus não é sucedida de pecado, mas a ira de Jesus ali foi por zelo, foi uma ira de santidade. E se só os mansos herdarão a terra, a mansidão deve se fazer presente na vida do crente. Além da mansidão, como fruto do Espírito, também levar o crente a se desviar das discussões, das divergências. Foi nesse sentido que o salmista, no Salmo 37, versículo 11, disse as mesmas palavras de Jesus: os mansos herdarão a terra. E o salmista complementa, né? E se deleitarão na abundância de paz. Jesus, sendo manso e humilde de coração, agia dessa forma, né? Quando injuriado, ele não injuriava. Quando padecia, ele não ameaçava. Por último, o tópico 3 fala sobre a temperança, ou domínio próprio em algumas versões, que completa a lista das virtudes do fruto do Espírito. Temperança fala de um autocontrole, de um equilíbrio, de uma disciplina, uma moderação em tudo, seja nas palavras, no pensamento, na alimentação ou nas lutas diárias da vida. Os irmãos já ouviram aquele ditado: um é pouco, dois é bom, três é demais? Pois é, isso fala de temperança. A pessoa não deve abster-se totalmente de algo que é lícito, mas também não deve exagerar. Vamos pegar o alimento para o corpo como exemplo. Todo ser vivente deve se alimentar. Não há pecado algum nisso, pelo contrário, é uma necessidade essencial para a sobrevivência, mas se alimentar em excesso já caracteriza o pecado da gula. Da mesma forma, na área sexual também, sexo não é pecado quando praticado dentro do casamento, mas o desejo sexual incontrolável, mesmo dentro do casamento, denota uma concupiscência carnal. Até mesmo nas palavras, irmãos, deve haver temperança também. O que Paulo quis dizer quando ele escreveu aos Colossenses no capítulo 4, versículo 6? Sejam as vossas palavras temperadas com sal. Que nossas palavras devem ser agradáveis, moderadas. Provérbios capítulo 10, versículo 19 diz que na multidão das palavras não falta transgressão, mas aquele que modera os seus lábios é prudente. Porque uma vez que a palavra saiu pela boca, meus irmãos, aí ela não volta mais, né? O que vem são as consequências. Enfim, em todas as áreas da vida, o excesso nunca foi bom.
até mesmo no que diz respeito à justiça, né? Salomão disse no livro de Eclesiastes: não sejam demasiadamente justos em excesso, ou seja, use também o bom senso da misericórdia. E só a temperança, como fruto do Espírito, capacita o crente a ter esse autocontrole necessário porque em Provérbios, capítulo 25, versículo 28, Salomão diz que aquele que não tem o autocontrole é como uma cidade sem muro, né? Desguarnecida, vulnerável ao ataque dos inimigos. Nessa carta aos Gálatas, Paulo também fala sobre uma luta entre o espírito e a carne para conquistar a alma de uma pessoa. E uma das armas do Espírito Santo é a temperança, para que não estejamos vulneráveis aos desejos desenfreados da carne. E temperança, irmãos, não faz parte da personalidade de alguém, né? Ela não nasce com a pessoa. É algo que tem que ser trabalhado. E, como fruto do Espírito, se torna algo muito bem trabalhado. Por isso é fundamental que o crente possua o fruto da temperança, principalmente um líder espiritual, já que ele deve ser o exemplo dos fiéis, como Paulo diz para Timóteo. Paulo também escrevendo a Tito, ele fala sobre isso, né? Que o bispo deve ser moderado, temperante, não ganancioso. E essa virtude do Espírito trabalha justamente no ponto fraco de cada crente, fortalecendo esse crente, onde a luta, onde os ataques da carne são mais intensos. É através dessa virtude, a virtude da temperança, que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas também. O item prossegue dizendo que a temperança é uma virtude que não deve ser menosprezada, porque não tem como o crente seguir os preceitos divinos sem ter um equilíbrio nas suas atitudes. Irmãos, a temperança ela se assemelha muito com a mansidão, mas da mesma forma que a bondade e a benignidade, que comentamos na lição anterior, não são as mesmas coisas, temperança e mansidão também não são. São como duas irmãs gêmeas, mas que não é a mesma pessoa. A mansidão é uma virtude que atua no interior do crente, né? Tornando ele apto a agir com moderação. Ela reflete em atitudes exteriores moderadas, temperantes nas nossas vontades, nas nossas paixões. E é por isso que ela não deve ser desprezada, porque faz o crente possuir uma vida equilibrada, né? Conter-se em qualquer ocasião. Irmãos, sem essa virtude da temperança, o crente dá vazão aos desejos pecaminosos da carne que nos afastam de Deus, né? Daí a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Um grande exemplo de ausência de temperança foi o rei Davi. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi deixava muitas vezes a carne dominar, né? Já comentamos que isso é possível porque o Espírito Santo habita em nós, mas o pecado também. Davi tinha 7 mulheres, né? Apesar da poligamia nunca ser a vontade de Deus, sempre vir seguida de consequências, e mesmo assim Davi cresceu o olho em Batseba, a mulher de Urias, né? E não para por aí não. Irmãos, a guerra sempre fez parte do povo de Deus nas conquistas territoriais e como defesa também, né? Tanto que Deus aprovava e várias vezes o Senhor mandava o povo de Israel ir à guerra. Só que Davi extrapolava na matança, né? Não tinha um autocontrole e devido a isso, a esse excesso de sangue derramado, Deus não permitiu que ele construísse o templo, né? Salomão quem teve que construir. Então os irmãos percebem como faltava temperança na vida de Davi? Uma hora ele não ia para a guerra, guerreava de menos, e isso o tornou ocioso, foi quando cobiçou Batseba. Outra hora ele guerreava demais e matava gente em excesso. Tanto que Salomão, seu sucessor, seu filho, não teve nem trabalho em guerrear, só se preocupou com os problemas internos. Irmãos, Davi não deixou um inimigo vivo para lutar com Salomão. Para os irmãos terem uma ideia, só porque o Nabal, o marido de Abigail, não quis retribuir um favor que Davi fez para ele, o Davi quis acabar com o homem, né? Não fosse a intervenção de Abigail. Davi também queria arrancar a cabeça do sujeito naquela parábola de Natã, que por ironia do destino, o Natã estava falando do próprio Davi. Ou seja, ele quis ser demasiadamente justo e quebrou a cara. E olha que estamos falando de um homem segundo o coração de Deus, mas que faltava a temperança. Interessante que a Bíblia diz que Davi era de gentil aspecto, mas como as aparências enganam, era só mexer com ele para ver.
Novamente, pegando o exemplo de Pedro, que antes de se converter, mas já andando com Jesus como apóstolo, além dele não ter até então a virtude da fidelidade, conforme vimos, ele também não tinha a da temperança, porque no momento de descontrole ele cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, e dessa vez Tiago e João também dão as mãos para Pedro. Ambos queriam orar para que descesse fogo do céu e consumisse os samaritanos por não receberem Jesus. Irmãos, se toda vez que eu fizer uma oração desse tipo, quando alguém não quiser receber Jesus, o que será que vai acontecer, né? Mas depois, lá na frente, a gente vê esse trio, Pedro, Tiago e João, né? Agora tendo a semente do fruto do Espírito nos seus corações, tomando outras atitudes completamente diferentes, né? Pedro dormindo tranquilamente entre vários soldados que estavam mantendo ele preso, e depois ele não negando Jesus, mesmo sendo ameaçado de morte. Enfim, a pessoa que tem o fruto do Espírito no coração, as atitudes são outras. Então, irmãos, deve haver um equilíbrio, a virtude do fruto do Espírito, chamada temperança, na vida do crente. Amém.